Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente por não cansar de apostar em cada um de vocês. Eu pensei, gente, em fazer a abertura dessa aula hoje, trazendo para vocês uma coisa que me deixou muito feliz nesta última semana. Vocês sabem, alguns de vocês me conheceram por causa do ambiente digital. Né? Alguns me conheceram por causa do Facebook, por causa do meu canal no YouTube. E ao longo desta semana, eu comecei a perceber quanto eu realmente mexo na vida de algumas pessoas que eu não conheço. Recebi alguns recadinhos bem interessantes. Eu tenho uma aluna, Ruth, em São Paulo, com a qual eu converso de vez em quando e mando beijo de vez em quando, é uma aluna virtual. A aluna Daisy também, que teve filho recentemente e com a qual eu também converso. E eis que essa semana apareceu no meu Face um aluno chamado Naldo. Beijo, eu disse que eu ia mandar um beijo para Naldo. Naldo é do Rio e é um concurseiro, eu acho que um concurseiro modelo. Ele optou por não fazer um curso presencial, mas é extremamente disciplinado. Ele tem uma agenda de estudos que eu acho que deveria servir realmente como modelo para muitos de vocês. Ele estava falando para mim que terça-feira é o dia de estudar português. E que me acompanha desde o ano passado e que muito do que ele aprendeu em relação à língua portuguesa, ele aprendeu assistindo as minhas aulas lá no canal do YouTube. Eu agradeço a pessoas como o Naldo, pessoas como Marise, como o Adri, pessoas como Loiane, né, Loiane? Com essa história encantadora que você acabou de me contar. Pessoas como o Naldo, eu agradeço todos os dias. Aos 16 anos eu descobri que a única coisa que eu queria fazer na vida era ser professora. Em um país como o nosso, ser professor não é motivo inicialmente de orgulho para quem escolhe ser professor. E lá aos 16 eu prometi que eu iria fazer a diferença, que eu iria tentar fazer a diferença. Eu trabalho com concurso público desde os 22 anos. Tem uns 5 anos que eu trabalho com concurso público, então. Desde os 22 anos que eu trabalho com concurso público, já resolvi muita prova para concurso, mas eu nunca tive vontade de fazer um concurso. E foi essa justamente a pergunta de Naldo. Se eu nunca tinha pensado em fazer um concurso público, e se eu tinha pensado, qual era o concurso, né? Nunca pensei. Nunca pensei porque essa ideia de realizar sonhos, para mim, é muito mais interessante. Quando alguém chega para mim e diz, olha, eu saí de um percentual de 2 questões da prova de acerto para um percentual de 2 questões de erro. Poxa, isso provoca um bem-estar enorme. Nós vamos hoje trabalhar com resolução de provas, justamente para que vocês identifiquem essa possibilidade, identifiquem algumas ferramentas interessantes para serem desenvolvidas no momento da prova. Quem estuda interpretação de texto aqui? De estudar, sentar e dizer assim, eu vou estudar interpretação de texto. Alguém já fez isso? Eu tenho o meu módulo, né, Marise? Marise ri. Porque ela disse que o módulo de interpretação é um módulo de viagem total. Tem o meu módulo de interpretação de texto, em que nós trabalhamos justamente com técnicas de interpretação. Porque às vezes vocês se deparam com uma determinada questão de interpretação de texto, o que vocês fazem? Olham, apreciam as alternativas e não sabem exatamente como fazer aquela questão de interpretação de texto. Eu fiz a seleção aqui de 5 questões do Instituto, do IADES, questões voltadas ao concurso do EBSER, e fiz a seleção, se eu não me engano, de 6 questões da SES Gran Rio, aí questões voltadas para o concurso, tanto da Petrobras, Transpetro, enfim. BR, distribuidora, eu não lembro quais foram as questões que eu selecionei. Diga. Eu vou repetir as perguntas dos alunos, tá? Ah, excelente pergunta. O que ele perguntou? E Marise, que é minha aluna aqui, ela já responde que existe uma diferença entre interpretação de texto e compreensão de texto. Veja só. A aula de análise de provas é uma aula em que eu passo rapidamente o processo teórico e resolvo a questão.
A primeira questão que eu selecionei é uma questão de interpretação de texto voltada para a reescritura de frase. É uma questão típica da FCC, questão típica para o SESGRAN Rio, questão típica para o CESP, ou seja, questão típica em concurso público. E como fazer uma questão relacionada justamente ao processo de interpretação com reescrita. Mas voltando à sua pergunta, o que é bem pertinente nesse momento, a interpretação de texto é a última etapa para o seu processo de leitura. Quando nós fazemos uma leitura, nós primeiro decodificamos. Olha, nós passamos pelo processo de decodificação. Então, o primeiro passo é decodificar. O que é decodificar? É você juntar aquelas letras, juntar as sílabas e entender que ali... Não, entender, parênteses, tira essa palavra, tá? É perceber que ali existe uma determinada palavra. Quando você, por exemplo, visualiza a palavra corrupção, juntam-se as letras, você junta as sílabas e identifica a corrupção. Mas será que todo mundo que lê a palavra corrupção compreende de fato o que esta palavra está apresentando para nós? Nem todo mundo. E aí vem o segundo passo. No segundo momento da leitura, você compreende. Então, o segundo passo é justamente o passo de compreender. E compreender, e todo mundo já passou pela experiência. Você lê um texto na faculdade, por exemplo, e o amigo pede para que você explique esse texto. Você para e diz para o amigo: eu entendi o texto, mas eu não sei passar para você o texto, eu não sei passar para você as ideias do texto. Esse momento da compreensão é um momento seu, é um momento particular. Quando você consegue externar, seja porque escreve acerca de um determinado ponto, seja porque consegue reconhecer em uma determinada alternativa, consegue reconhecer nessa determinada alternativa a referência acerca desse ponto. Quando você consegue externar, você interpreta. Olha, é seu e a interpretação é como você externa esse seu olhar. E não adianta nós pensarmos no seguinte: Rosa, eu não consigo entender as questões de interpretação de lá da prova porque parece que a banca só prioriza o desejo dela, dos organizadores da questão. Não é isso. Nós temos dois tipos de questões para interpretação. Nós temos uma questão objetiva e uma questão subjetiva. O que é esse subjetivo, tá? Subjetiva é uma palavra que faz referência a sujeito. Uma questão subjetiva é aquela questão que depende do sujeito. Em sintaxe, nós temos a classificação de uma oração que é identificada como oração subjetiva. É uma oração que está no lugar de quê? Do sujeito. Relação sinonímica nesse momento. A observação subjetiva é uma observação em que você vai externar a sua leitura, o que você compreendeu desse processo de decodificação com as suas palavras para o seu corretor. São as questões discursivas, são as dissertações argumentativas. Essas questões de produção de texto são questões de interpretação de texto. Se você não consegue interpretar, você não consegue também produzir o seu texto. Belezinha? Vamos lá. A questão objetiva, o leitor morreu. Não interessa o que você conhece ou a sua opinião acerca de um determinado assunto, o que importa é o que está no texto. Como é esse elemento que está no texto, essas observações que estão no texto vão estar apresentadas nas alternativas. E aí, quando nós tentamos nos envolver nessa questão objetiva, nós tendemos a errar. A primeira questão, como eu falei para vocês, é uma questão acerca de interpretação de texto em um processo de reescritura. O que é? Como é que eu posso organizar um trabalho, uma análise de questão de interpretação de texto de forma sistematizada?
Antes de nós trabalharmos a questão, é muito interessante que nós façamos o seguinte. Identifiquemos que um texto é um corpo único que vai se formando, tá? O que eu preciso observar no meu texto, em todo e qualquer texto, seja um texto produzido por mim, ou seja, um texto produzido por outro? Todo texto tem um assunto. Está aqui, ó. É o máximo no meu texto. Por exemplo, se eu escrever sobre amor, por exemplo, né, Laiane? Se eu escrever sobre amor, num texto acerca de amor, quantas vezes a palavra amor vai estar apresentada? Muitas vezes. Porque meu assunto, a minha intenção de produção está voltada justamente a amor. Eu encontro o assunto, encontro um tema. Todo e qualquer texto tem um tema. Para sair dessa esfera do amor, porque foi uma brincadeira ali com Loiane, vamos pensar na concurso público. Eu peço para que vocês escrevam um texto acerca de concurso público. Quantas vezes essa estrutura concurso público vai aparecer ao longo do texto? Muitas vezes, não é? Ok. Concurso público é o meu assunto. Se por um acaso eu peço para que ele escreva um texto acerca de concurso público e as fraudes do processo ligado, as fraudes ligadas ao concurso público no Brasil. E peço para Naldo, por exemplo, escrever um texto acerca de quantidade de vagas em concurso público nos últimos 10 anos no Brasil. São os mesmos textos? Não. Eles trabalharão com o mesmo assunto. Mas o tema é outra coisa, esse é o funilamento. Vocês vão perceber por que é importante, num processo de interpretação de texto objetivo, nós identificarmos esses elementos, tá? Encontramos em todo e qualquer texto uma ilustração. O que é ilustração? É você perceber que existem referências que não são suas. São referências que você conhece. Um dado, um fato, uma citação, uma pesquisa. Isso é uma ilustração. Não é todo e qualquer texto, no entanto, que apresenta para nós um posicionamento. E para quem vai fazer concurso CESP e SESGRAN Rio, para quem vai fazer concursos para essas duas bancas, organizados por essas duas bancas, é muito importante identificar um conteúdo chamado de tipologia textual. Porque eles perguntam lá na prova se o texto é um texto expositivo, argumentativo, injuntivo. A primeira vez que eu vi essa palavra foi numa prova da SESGRAN Rio. Alguém sabe, fora os meus alunos, alguém sabe aqui o que é um texto injuntivo? Aí é o texto narrativo. Beleza, é o passo a passo. É a receita do bolo, é a parte de posologia, dosagem e posologia da bula. Então, esse tipo de texto que instrui é chamado de texto injuntivo. Belezinha? Uma questão de reescrita, vejam só, seria possível identificar se uma alternativa se casa bem com um determinado texto sem conseguir visualizar os elementos importantes do texto na alternativa? Não. Então você tem que trabalhar com uma técnica de visualização. Logo no enunciado, você consegue visualizar para as questões que são relacionadas a um processo de múltipla escolha aqui. As assertivas do CESP você não consegue. É interessante porque a análise de provas é uma identificação justamente de enunciados. Porque às vezes você está detonando o conteúdo, acha que vai brocar a prova e literalmente broca de raiva, né? Acha que vai detonar a prova e de repente não consegue responder a uma determinada questão. Mas não porque você não sabe o conteúdo, mas sim porque você não fez uma interpretação adequada do enunciado da questão. Então, o enunciado faz toda a diferença. No CESP, como são assertivas que você vai identificar como verdadeiras ou falsas, você vai ter lá uma composição em que, no mínimo, 2 assuntos estão sendo relacionados.
As questões do CESP, elas são questões organizadas num passo a passo. Você lê a primeira parte do enunciado e diz, olha, isso aqui está verdadeiro. A segunda parte do enunciado, da assertiva, no caso, você pensa, é verdadeiro. Aí você olha a assertiva como se ela já fosse verdadeira. Aí lá no final da assertiva tem uma observação que leva toda a assertiva a ser considerada falsa. Então, o CESP, ele consegue agregar, por exemplo, colocação pronominal do li. O li, ele vai ocupar uma posição predominantemente, não somente, mas predominantemente de objeto indireto. Aí ele coloca, o li da frase funciona como um complemento verbal. Tá tudo bonitinho aí, né? Que é objeto, então vai ser um complemento. Complemento verbal do verbo X, que é considerado um verbo intransitivo. Poxa, verbo intransitivo, ele não pede complemento. Aí você esquece de ler intransitivo. Entendeu? Então, trabalhar com o enunciado é super importante. No próximo encontro de análise de questões, inclusive, eu vou trabalhar de análise de provas, no caso. Eu vou trabalhar com CESP, porque ela é um pouquinho mais complexa em termos de estruturação. Mas vamos aqui seguir com a identificação de quais são as estratégias possíveis para nós identificarmos bem uma questão de interpretação de texto, sobretudo as questões relacionadas a uma estrutura de reescrita. Eu comecei a transmissão 2h30 da tarde, mas os alunos presenciais, eles estão aqui desde as 14h. Com exceção de Laís, que acabou de chegar. Para dar um tempinho de vocês tomarem terem intimidade com as questões, eu não chegar aqui lançando logo a questão para vocês. Além disso, o pessoal de casa, eu encaminhei um link para que eles baixassem o material desde as 11h, meio-dia, mais ou menos, eu não lembro. Vocês marcaram o que na primeira questão? Vocês que conseguiram fazer. Letra C. C. D. D de dado. B de bola. Alguém? Tá bem plural, né? Vamos identificar. Ele dá aqui para nós, vai estar com um probleminha aqui da projeção. Então, essa região vai estar mais clara na visualização da transmissão ao vivo. Para o pessoal que faz o meu curso, esse pessoal recebe um vídeo com uma imagem melhor, com uma qualidade melhor, depois que esse vídeo é editado. Mas o pessoal de transmissão ao vivo vai encontrar aqui algo um pouquinho mais clarinho. Vocês conseguem visualizar, lógico, a questão pelo material que eu entreguei. Assinale a alternativa que apresenta a reescritura do período. Olha aqui o período. Apesar de sua polissemia, a noção de qualidade de vida não é etérea, mas também não é estática. Sem que haja alteração de sentido. Até parece que nós estamos fazendo uma questão em estilo César Hill, porque a César Hill, ela apresenta exatamente o mesmo tipo de enunciado, mas é uma questão organizada pelo IADS, tá? O que eu tenho de importante aí? O que nós podemos selecionar? Vou imitar vocês antes disso. Vocês fazem uma questão desse tipo assim. Lá na hora da prova. Assinale a alternativa que apresenta a reescritura do período, apesar de sua noção de qualidade não é mais... Ainda que o conceito de qualidade... Gente, não é assim que se faz uma questão de interpretação. Você tem que amadurecer justamente o que está no texto que será reescrito. Então, aqui no texto que será reescrito, você vai selecionar as estruturas importantes e vai identificar o que cada estrutura está ali representando. Rose, não tem tempo de fazer isso na hora da prova. Você não vai circular e escrever da forma como eu estou fazendo aqui, vai? Você vai ler, vai entender sempre um jogo justamente baseado no treinamento que vocês fazem antes de ir fazer a prova. Apesar de sua polissemia, o que é apesar? Apesar de que tipo de ideia?
Apesar de você, amanhã há de ser. O que é isso? Mesmo que, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Reparem só com essa música de Chico. Apesar de você, é como se você fosse um aspecto negativo. Estou errada? E amanhã há de ser outro dia, um aspecto positivo. Então, aqui eu tenho uma relação de oposição. Nós temos aí, ao longo dessa lista, uma outra questão relacionada às relações semânticas estabelecidas entre as frases. Eu tenho o apesar, que me dá uma ideia de oposição. Tenho que identificar qual é esse tipo de oposição. Apesar de sua polissemia. Poli significa o quê? Vários. E semia? Sentido, porque vai me lembrar, inclusive, a palavra semântica, que sem o termo semântica, nós não fazemos uma prova relacionada a concurso público hoje. Temos que saber o que é semântica. E aí eu pergunto para vocês, o que é semântica? Semântica é a mesma coisa que sentido, significado, beleza? Então, eu tenho muitos sentidos. Apesar dos vários sentidos, portanto, a noção de qualidade de vida não é etérea. O que é essa ideia do etéreo? Rosa, eu não sei o que significa a palavra etéreo. Permanente, etéreo, prolongado, eterno. Eu encontro um outro mais. Um outro não, eu encontro mais, que também é uma relação estabelecida aqui de oposição. O apesar, no entanto, estabelece um tipo de oposição diferente do mais. Eu vou ver se eu consigo trabalhar com a diferença do apesar de e do mais, né, nessa relação de oposição, para vocês compreenderem quando é que se usa um e se usa o outro. Mas também esse mais, outra oposição. Portanto, nessa construção, quantas oposições nós encontramos? Duas. Na minha reescritura, eu vou poder encontrar somente uma? Eu tenho que conservar duas reescrituras. Também, o também me dá a ideia de quê? De adição. O não é a negação e o estática se opõe justamente a essa ideia do etéreo. O etéreo, o mutante que se perpetua, ok? Etéreo é aquele mutante que vai se perpetuar. E o estático é aquilo que não modifica, que não muda, não é alterado. Então, essa oposição aqui, ela vai ter que ser apresentada na nossa alternativa. Alguém marcou para nós a alternativa B. Vamos avaliar se a B é adequada? O que eu encontro na B? Embora da ideia de oposição, a ideia de qualidade de vida tenha múltiplos sentidos. Múltiplos sentidos está relacionado a quê? A polissemia, beleza. Até aqui está tudo encaixando? Beleza. Ela nega sua mobilidade e pureza. Quais são os termos que nós não encontramos lá? Qual? A ideia do puro. Você não tem a ideia, a referência a puro lá em cima. E você não tem ideia do negar. Ao contrário, olha, esse termo negar, ele se contrapõe ao termo também. Vejam que é visual, gente. Não é porque é bonitinha ou não é bonitinha. Quando nós nos lançamos à análise da questão, da forma como o MT que vocês fazem, lendo rapidamente isso aqui e avaliando se as alternativas são bonitinhas ou não são bonitinhas, porque é assim que nós fazemos, né? Eu vivo falando para as minhas alunas o quê? Nem tudo que é gatinho presta. A gente tem que ficar, olha... Pior que nem os gatinhos, nem os feinhos, tá? Tá tudo no mesmo bloco. Vamos aqui, vamos retornar. Pode ser a letra B, Adri? Não. E aí, quando nós percebemos que existe uma estratégia mais visual, é muito bacana. As questões de interpretação da FCC também são exatamente assim. Você consegue trabalhar perfeitamente com as questões da FCC, com essa estratégia de identificar quais são os elementos importantes na estrutura que vai ser reescrita e na alternativa.
Alguém apresentou a letra C, não foi? Vamos lá. Mesmo que que polissêmica, nós temos o mesmo com a ideia de oposição, polissêmica com referência à polissemia. A definição, reparem só, apesar de sua polissemia, a noção de qualidade de vida, noção e definição são casadinhos? São pertinentes? São não? A noção que eu tenho disso e a definição que eu tenho disso. Será que se aproxima ou não se aproxima? No meu olhar se aproxima. Mas vocês podem me corrigir, tá? Outro dia um aluno... Ah, entendi. Outro dia um aluno chegou para mim e falou assim, meta não é a mesma coisa que objetivo. E aí ele trouxe para nós, você lembra, Laís? Ele trouxe para nós justamente a definição da administração do que é meta e do que é objetivo. Mediante a essa definição, nós decidimos entrar com recurso póstumo. A definição de qualidade de vida não é eterna, não é permanente. Mas ele está indicando, ó, o mais não se casa, não é etérea, não é permanente, com a ideia de ser estática, de ser imortal e imutável. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Mas também não é estática. O gabarito oficial, e nós podemos nos contrapor ao gabarito oficial, o gabarito oficial não é esse. O gabarito oficial é a letra D. Agora, o que leva a letra D a ser mais pertinente do que a letra C? Talvez, porque nós não sabemos, eles não apresentam a justificativa para o gabarito, mas talvez sim essa referência à definição, ao conceito do que é definição. Normalmente, quando nós usamos muito uma determinada palavra, nós não nos importamos de fato em identificar o que essa palavra significa. Usamos tanto que aquilo é introjetado. Português ao ponto de vista. Não é. Não é. E é interessante porque quando eu estou apresentando até mesmo as questões daquela teoria tradicional de língua portuguesa, eu trago para os alunos uma referência muito semântica dessas observações. Por exemplo, eu estava dando aula sobre o que são os complementos verbais. E aí, quando eu dei a ideia do que é um complemento verbal, ela falou assim, é tão lógico. A despeito da variedade de sentidos, isso aqui casa? Casa. A noção de qualidade de vida não é etérea, mas também não é imóvel. O que se casa mais? A letra C ou a letra D? A letra D ou C? A letra D. Porque nós encontramos exatamente os elementos que nós temos na estrutura que deve ser reescrita na alternativa escolhida. Não, a despeito da... No que diz respeito a noção de qualidade de vida, não é etérea. Aqui não. Do apesar de, não da negação, da oposição. Você tem essa referência, mas mesmo com essa referência, você encontra outra referência. A despeito, é porque nós não utilizamos a nomenclatura. Existem determinadas nomenclaturas, vou adiantar aqui, para a SESI Gran Rio. O pessoal da SESI Gran Rio. CESP também gosta bastante dos termos com quanto, por quanto e não obstante. Aí eu pergunto para vocês usam esses termos? Alguém aqui usa esses termos? Não obstante, advogado até que usa. Mas outro dia, dando aula para uma turma de advogados, uns 3 ou 4 falaram para mim, eu uso, mas eu não sei o que significa exatamente. Olha, anotem, por favor, porque é muito relevante. São 3 estruturas que caem com uma constância enorme. Vocês não têm noção de quantas questões encontram pela internet de concurso público com essas 3 estruturas. Com quanto
e não obstante são termos que fazem referência a um processo de oposição. Beleza? É uma oposição. E porquanto é um termo que faz referência a uma explicação. Por que nós não aprendemos de fato português quando algum professor apresenta esse tipo de referência? Dá o termo e diz o que o termo significa. Por que nós não aprendemos? Porque não tem contexto. É pelo contexto que você identifica o ponto de vista, essa referência, essa junção de sentidos que está sendo apresentada em um determinado texto. Vamos, por conseguinte, à exemplificação. Não. Não é um sinônimo de a respeito de. Porque se por um acaso a despeito disso, você não fará nada, por exemplo. Não é um a respeito dessa referência. É uma relação de oposição à sua ação. Mesmo que tudo te leve a desenvolver determinada ação, você não desenvolve. Mesmo que... ok. A despeito de todas as exigências de seu pai, você não fez medicina. O que aconteceu? Você contrariou o seu pai. E é o contexto que leva a essa percepção. Mas saber que essa referência vai provocar, no contexto, uma relação de oposição, é você conhecer. Porque o conquanto nós também não conhecemos. Se nós não conhecemos, nós usamos adequadamente? Se não usamos, se não conhecemos, na hora da prova nós vamos adivinhar como é que ela é usada? Também não. Conquanto chova, irei à praia. O professor de português tenta até não usar esse exemplo, mas é inevitável. A gente fala sobre a praia de qualquer jeito. Conquanto chova, irei à praia. É gatinha? Não. Não é gatinha. Nós usaríamos? Não. Não usaríamos. Esse conquanto, o normal, o natural de acontecer quando chove é ir à praia? Porque faz onda, né? Mas pelo natural, se você não for surfista, porque a praia combina com o sol. Então, já que chove, por que eu vou à praia se chove? Se lá no meu texto houver a referência ao surfista, ao pegar onda, ok. Você pode até indicar que não é uma oposição e que o texto está errado. No entanto, o natural é que seja uma oposição. Belezinha? Posso ir, não posso? Ok. Esse chova aqui, mesmo que chova, embora esteja chovendo, o que eu vou fazer? Eu vou à praia. Então, eu tenho aqui uma ideia de oposição, que é conectada por meio do conquanto. Aí eu pergunto para vocês, será que este conquanto poderia ser substituído? Ou se ele é equivalente ao mais? Porque de vez em quando eles perguntam isso, tá? Estabelece a mesma relação de oposição à conjunção mais, em detrimento da conjunção conquanto. É a mesma relação de oposição? Não. São relações de oposição, mas não são as mesmas relações de oposição. Só para vocês identificarem técnica. Chova é um verbo no... Chova é um verbo no subjetivo. Perdão, subjuntivo. Como nós estávamos falando de subjetivo, subjuntivo. Ele é presente
do subjuntivo, ok? As minhas estruturas com quanto, não obstante, elas precisam estar sempre com o subjuntivo. A estrutura mais, ela estará com o indicativo. Por exemplo, chove. Eu vou à praia, mas chove, ok? Eu tenho uma relação com o indicativo e também com o imperativo. Vá à praia, mas não me leve, por exemplo, ok? Então, vá à praia, imperativo, afirmativo, não me leve, imperativo, negativo. As duas construções, elas estão sendo conectadas por meio do mais. Belezinha? Posso ir, não posso? O que dificulta um pouquinho esta resolução da questão, por conseguinte, não sabermos o termo despeito e não sabermos a noção exata do termo definição. Um termo faz toda a diferença. E é para vocês circularem os termos e identificarem se lá no texto que será reescrito, este termo estará ou não apresentando uma devida informação, relação entre as ideias, tá? Posso ir, não posso, gente? Vamos para a próxima questão, que é uma questão, deixa eu me lembrar. É uma questão de muita teoria gramatical. Imperativo e indicativo. O indicativo é aquele modo que vai me dar uma ideia de certeza, ok? Eu como, eu corro, eu fiz uma prova, eu conheci pessoas interessantes, por exemplo. Considerando a construção sintática presente no terceiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. E aí, como ele me perguntou no início da aula, Rose, como eu consigo identificar pelo enunciado se a questão é de interpretação de texto ou se a questão é de uma gramática considerada pela maioria como a gramática tradicional, como a gramática? Sim, aqui é uma estrutura que leva a isso. Não vai funcionar, essa identificação não vai funcionar, no entanto, com questões estilo CESP. Porque o CESP ele organiza em blocos de 5 assertivas. Para cada 5 assertivas, ele te dá uma estrutura ali inicial que pode ser considerada como um enunciado daquela sequência. E neste enunciado, eles apresentam, de acordo com as referências de sentido e com as relações morfossintáticas ou relações linguísticas do texto, pode-se afirmar que aí você tem tudo no meio a isso. A ESAF adora 2 enunciados. O que está correto de acordo com a norma culta de língua portuguesa e o que está incorreto de acordo com a norma culta de língua portuguesa. 20 questões e em mais ou menos 15 questões você encontra esse tipo de pergunta. Aí é violento, né? Marcaram o quê? Para esta? Qual? Letra E, letra A, mais alguém? Letra E está em disparada, né? Vamos verificar. Ele selecionou e eu achei bem interessante, pensando aí também na apresentação do que é a organizadora, de como é que a organizadora vai estruturar a prova de vocês. A organizadora do concurso da EBSER, daqui de Salvador, ela faz algo bem interessante para o candidato. As questões, elas são normalmente relacionadas a uma parte do texto. Mesmo que em cada enunciado ela apresente para vocês um conhecimento distinto, vocês sempre vão avaliar o mesmo fragmento. É terrível, gente, quando nos deparamos, por exemplo, na César-Rio. César-Rio gosta desse tipo de estruturação também. Mas, letra A, uma estrutura que está no início do texto. Letra B, uma estrutura que está no final do texto. Letra C, uma estrutura que está no meio do texto. Você fica migrando muito pelo texto. Aqui não, você concentra em um fragmento, lê o fragmento a primeira vez para trabalhar com a primeira alternativa, então já vai ter um reconhecimento um pouquinho melhor para as próximas alternativas. O pronome se
tem valor reflexivo e funciona como objeto direto. Mesmo não sendo complexa a pergunta, eu tenho a obrigação de falar um pouquinho sobre o se com vocês. Então, vamos abrir um parênteses acerca do se. Se está em todas as provas que vocês puderem imaginar. Temos duas estruturas extremamente complexas e cobradas pelos concursos públicos, seja César Rio, ESAF, CESP, FCC, IADES, qualquer uma, tá? O se e o que. O que se combina ali com o ditado que nós pelo menos falamos muito aqui em Salvador. Poxa, quando a coisa é difícil, a gente fala o quê, Loiane? É difícil como o quê? Porque o que é complexo. E o se é de se aprender, gente. Não é de se outra coisa não, como posso falar. O se tem também as suas complexidades, porque em cada contexto ele pode assumir uma classificação diferenciada. Para trabalhar com essa ideia da classificação diferenciada, vamos aqui compreender o que é a palavra morfologia. O que é morfologia? Ah, muito bem. Morfo significa forma, logia significa estudo. Beleza, Rose, mas isso eu sei. O que vai acontecer? Morfologia é o estudo da forma só de você olhar e dizer que aquela forma tem determinada classificação, tem determinada morfologia? Não. Morfologia, sim, é o estudo da forma no contexto, para nós identificarmos as características que essas formas vão assumir naquele contexto. Rose, ainda não ficou muito claro. Vamos pegar aqui o se e apresentarmos. Se você vier, terá uma surpresa boa. Se você vier, terá uma surpresa boa. O que nós encontramos aqui? Um se. Nosso se. Vou colocar aqui. E se encontrará comigo. Vejam só. Encontro aqui um outro se. Este se é a mesma coisa deste aqui? Porque morfologia é o estudo da forma no contexto para identificar as características dessa forma. As características que esta forma vai assumir no contexto. E eu repito sempre o que, Marise? Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas serão diferentes. Eu tenho aqui um se que apresenta uma condição. Você só vai ter uma surpresa se você vier. E esse se encontrará comigo. Eu tenho quem encontra com alguém. Esse se aqui, vou colocar uma outra aqui que é bem legal. Vou colocar aqui porque é bem legal essa diferença. Será que para ver se melhor, tira os óculos. É em homenagem a um conto de Clarice Lispector, não, Cecília Meirelles, tá? Que o menino, para enxergar melhor, ele não colocava o óculos, ele tirava o óculos. E o nome do conto é Evolução de uma Miopia. Para ver se melhor, tira os óculos. Esse se aqui tem a mesma classificação que este. A diferença é clara com este, não é? Mas entre esses dois é uma diferença tão clara? Não. Eles são diferentes. Como é que eu vou perceber se eles são diferentes? Lá na prova, identifique abaixo qual é a alternativa que apresenta uma partícula espletiva. Aí você dá uma paradinha e lê de novo. Aqui encontra uma partícula
expletiva. É uma pergunta? Expletiva é o segundo? Olha, o se, ele pode ser um pronome que ocupará a posição de um objeto. Ao contrário do que muita gente boa acredita, não vai ser somente um objeto direto, vai ser também um objeto indireto. Mas eu não vou detalhar esse aspecto agora, tá? Este pronome na posição de objeto, ele poderá ser classificado como pronome apassivador, como um pronome reflexivo. Eis aqui uma das principais dicas para concurso público. Essa referência é ao se, tá? E pronome recíproco. O que é um pronome apassivador? É quando o meu sujeito ele sofre ação. O que é sujeito? É o elemento sobre o qual eu dou uma informação. Na construção, vendem-se casas. Vocês mentalizam, identificam na cabeça de vocês a pessoa que está vendendo ou a casa? Vocês identificam as casas. Então, se sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo, você está dando informação sobre casas. Esse se mostra que o meu sujeito, ele é um sujeito paciente. E que a minha voz é uma voz passiva. Regra básica de concordância. O meu verbo concorda com o sujeito. Qual é o sujeito de vender? Casas. Por isso que o adequado é vendem-se casas. Na estrutura, para ficar visual para vocês, na estrutura vendem-se casas. Já sabemos que esse casas aqui é o termo que está na posição do sujeito. E aí eu quero que vocês repitam comigo. O que é sujeito? Elemento sobre o qual se informa algo. Eu estou dando informação sobre casas e por isso o meu verbo tem que concordar com este sujeito. O se identifica que o meu sujeito é um sujeito paciente e que minha voz é uma voz passiva. Olha, nos últimos 4 anos, a SESGRAN Rio, para os concursos ligados à Petrobras, a SESGRAN Rio tem apresentado referência à construção de vozes verbais, sobretudo a construção de voz passiva. Eu encontro esse se sendo um pronome apassivador. Mas o que eu falei sobre o se? Eu indiquei para vocês que o se ele pode ser um objeto classificado como um pronome apassivador, reflexivo ou recíproco. Identificar se ele é um pronome apassivador é identificar como é que meu sujeito está se comportando em relação ao verbo. Mas eu poderia dizer, eu posso dizer que esse se também é um objeto direto? Aí me pegou. Vamos voltar. Eu indiquei que o se ele pode ser um. E quando for objeto, ele pode ser classificado como pronome apassivador, pronome reflexivo ou pronome recíproco. Então, no momento em que eu classifico o se como apassivador, reflexivo ou recíproco, eu estou dizendo que ele é um objeto. Vamos para a construção. Como é que eu sei que esse se é um objeto? Porque o verbo vender, ele é um verbo transitivo. Ele é transitivo porque ele pede uma coisa ou uma pessoa. Toda vez que o verbo pedir coisa ou pessoa é porque ele é transitivo. Apenas os verbos transitivos pedem coisas ou pessoas. Porque apenas a coisa ou a pessoa vai poder ser chamada de complemento. Qual é a classe gramatical que dá nome às coisas? O substantivo. Ou seja, todo complemento verbal tem de ser um
substantivo. Coisas ou pessoas, elas podem ser chamadas de objetos. E é por isso que o complemento verbal é classificado como objeto. Belezinha? Posso ir, não posso? Todas as vezes, isso eu quero que vocês repitam comigo. Eu vou falar a primeira vez e vocês aqui, vocês em casa também repetem. Todas as vezes que o se relacionar com o verbo transitivo direto, ele vai ser o seu objeto direto. E aquele elemento que eu chamaria de objeto, eu passo a chamar agora de sujeito. Conseguem me acompanhar nessa evolução? Vamos lá. Toda vez que meu verbo for, o meu se será um. E aquele elemento que eu chamaria de objeto, eu passo a chamar de sujeito. E se meu sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Se meu sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Mas esse vendem-se casas, será que esse se é igual a vão-se embora? Vão-se embora. Se comportarem de formas diferentes, serão diferentes. E como é que eu consigo perceber que eles se estão se comportando de formas diferentes? O verbo ir é um verbo intransitivo. Reparem, quem vai a algum lugar. A resposta não é coisa ou pessoa, é lugar. Portanto, o verbo ir, ele não pede complemento. Porque qual é a única classe gramatical que vai servir de complemento? Substantivo. Só pode ser coisa ou pessoa. Belezinha, gente? Posso seguir, não posso? Ok. Esse se, ele não está completando. Ele não vai poder ser, portanto, objeto. Se ele não vai poder ser objeto, eu não vou dizer que ele é apassivador, reflexivo ou recíproco. Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso chamá-lo de índice de determinação do sujeito. Mas o que é um índice de indeterminação do sujeito? É quando eu não tenho sujeito identificado. Quando eu digo para vocês, vão-se embora, eu sei quem é que vai, não sei? Vocês vão embora. Então, se eu sei reconhecer o sujeito, eu posso chamar esse se de índice de indeterminação do sujeito? Jamais. Só que nós lemos o macete. E o macete diz o seguinte: o se, quando se relaciona com o verbo intransitivo, ele é índice de indeterminação do sujeito. Mas aqui, ele é índice de indeterminação do sujeito? Não, porque eu sei qual é o sujeito. Eu posso ter um se chamado de... Eu posso ter um se chamado de partícula integrante. E já vou ficar meio sem espaço aí para o se. Eu posso ter um se chamado de partícula integrante. Rosa, o que é uma partícula integrante? Será que esse se aqui pode ser chamado de partícula integrante? Partícula integrante, ela vai estar com verbos que não são conjugados sem a presença de um pronome. Vou voltar aqui. É quando esse verbo só vai ser conjugado com o pronome. Por exemplo, eu me ajoelhei. Eu consigo fazer com que ela se ajoelhe. Quem vai se ajoelhar é sempre ela. Eu não vou me ajoelhar no lugar dela, vou? O verbo ajoelhar, portanto, toda vez que alguém praticar a ação de ajoelhar, essa ação vai ser praticada por ela e sofrida por ela. Isso é uma partícula integrante. Suicidou-se. Você suicida outra pessoa? Não. Então, se você não suicida outra pessoa, esse se, obrigatoriamente, ao contrário do que muita gente pensa, obrigatoriamente esse se vai ter que acompanhar o verbo suicidar. Esse aqui, vão-se embora. Esse se sempre vai aparecer? Não. Esse se, de vez em quando, aparece para reforçar o meu discurso. O vão-se embora, esse se é o que nós chamamos de partícula expletiva. É aquilo que eu posso
retirar porque não está participando sintaticamente da estrutura, ok? Eu poderia dizer perfeitamente vão embora, mas eu escolho dizer vão-se embora.